gente, como ficou bom esse vídeo gravado com o celular, mas deixa eu tirar aqui a minha marmita que eu acabei de comer. E vou falar pra vocês todos os perrengues que eu já passei ministrando aí pelos lugares onde eu passei. Eu prometi pra vocês no vídeo de perguntas e respostas que tá linkadinho aqui pra vocês. E eu falei que faria esse vídeo de perrengues que eu já passei ministrando, né? Foram bastante perrengues que eu amo lembrar desses dias. Foram dias maravilhosos, mas sempre tem um perrengue pra contar. Mas antes de tudo isso, roda a vinheta! Só a tropa dos que canta junto, levanta a mão. Mas vamos lá, gente. Eu vou contar todos os perrengues que eu passei. E o primeiro perrengue de todos que eu passei foi na primeira vez que eu fui ministrar, de fato, em algum lugar mais longe, assim, de alguém que eu não conhecia. Porque geralmente eu ministrava, né, nas igrejas da galera que eu conheço, né, dos amigos, dos parentes, mas nunca era de gente que eu não conhecia. A primeira vez que eu fui ministrar foi uma pessoa que me seguia na rede social, não vou falar o nome do lugar, pra não ficar muito exposto e tal, mas era um lugar longe. Aí a gente chamou meu primo, que dirigia pra gente, porque meu pai não dirigia pra longe, e fomos até esse local fazer a ministração. Já vai! Ó, gente, acabei de ganhar um café. Salve, irmão Vanderlei! Ele é muito bonzinho, ele me traz café todo dia, cara. Vence na vida. O primeiro perrengue foi quando eu fui cantar nesse lugar e uma pessoa do Instagram me chamou pra ministrar nesse lugar. Não combinamos valor de gasolina, nada, até mesmo porque a pessoa falou que seria um evento beneficente. Eles não teriam condições de pagar a galera que ia cantar e tal. E eu falei, não precisa, né? Vai ser maravilhoso, vamos ministrar longe. Eu me arrumei, gente. Coloquei um saltão, já começou o erro por aí. O erro já começou aí, que eu coloquei um saltão. Quando eu cheguei lá, ela falou que seria um evento, não falou que seria na igreja nem nada, mas falou que seria um evento. Gente, eu sou alta, eu tenho 1,70, 1,69 de altura. Se eu coloco um salto de 15 centímetros, com 1,70, eu fico com 1,85. E o lugar que a gente ia cantar era num caminhão. Só que não era bem um caminhão, era tipo um mini caminhão, né? Era um caminhão, mas não era um caminhãozão. E esse caminhão tinha mais ou menos, acho que 1,90 de altura, era o que ele tinha. Ou era ele devia ter 1,87 de altura esse caminhão, porque sobrou isso aqui de mim pro teto, né? Isso aqui, ó. Agora vocês imaginam a claustrofobia, eu ministrando com 2 centímetros aqui, ó, faltando pra bater no teto. Ai, que maravilha. Primeiro que eu cheguei nesse lugar, a pessoa que tinha me chamado não me deu atenção. Ela simplesmente chegou e falou assim: se vira. E ela pediu pra eu preparar de 5 a 7 louvores e era num caminhãozinho pequeno, com várias pessoas assim numa rua sem saída, tomando cerveja e tal. E crianças correndo, enfim. Ou seja, ninguém tava ligando pra mim naquele momento. Ninguém tava ligando pra eu tava cantando. Eu tava adorando ali, só eu, Deus, a galera da banda, no caminhãozinho que batia aqui em mim. E eu tinha que cantar o tempo inteiro assim, ó. Porque se eu fizesse assim, era pá, no teto. Levantar a mão não dava. Levantar a mão já viu, né? Era aqui, ó. Se eu levantasse assim já não dava. Tinha que ser aqui. Eu tenho até foto, mas não vou postar foto em solidariedade ao dia que foi tão especial pra mim. Aí eu ministrei, louvei, foi maravilhoso, mas o maior perrengue não foi não poder levantar a mão porque o negócio batia aqui em mim, não foi a claustrofobia por causa do teto, não foi a recepção da menina. O pior não foi isso, gente. O pior de tudo, no caso, foi tá rolando uma microfonia em um dos lados do caminhão, tipo nos dois lados assim, porque uma caixa de som tava aqui, outra caixa de som tava aqui. Não dava pra eu nem ir pra esse lado e nem ir pra esse lado, porque se eu viesse pra cá o microfone ficava... Se eu fosse pro outro lado o microfone chiava também. Então eu tive que ministrar a ministração inteira com o microfone parada, porque se eu viesse pra cá ele gritava, se eu viesse pra cá ele dava microfonia. Então eu tive que ficar aqui paradinha, não podia mexer pra cima e não podia mexer as mãos assim, ó, tipo no máximo aqui, não podia levantar assim, era no máximo aqui. Então passei a ministração inteira parada, sem poder mexer pro lado, sem poder mexer pra cima, cantei vários louvores agitados. Tu jamais me deixarás, em minha vida está. Paradinha aqui, gente.
Então essa foi a primeira história traumática. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia depois de quem que eu ia cantar, porque assim, eu não fiquei brava que a menina não me deu atenção, porque ela tava corrida, então tudo bem não me dar atenção, eu não sou a rainha, não preciso da atenção de todo mundo. Mas o problema é que era um evento com várias pessoas que iriam ministrar. Então eu não sabia antes de quem eu ministrava, depois de quem que eu ia ministrar, eu não sabia se depois que eu ministrasse eu precisava fazer alguma coisa, não sabia se eu precisava sair, eu não sabia se eu precisava cumprimentar alguém, eu não sabia o que fazer porque a pessoa me deixou sozinha, então tudo eu tinha que perguntar. Aí a galera começou cortar o lugar da fila no outro, né? Tipo, um cantava, aí o outro cantava e saía e ia embora. Aí eu não sabia se eu ia embora, se eu falava com a menina depois sumiu. Gente, esse dia foi assim, terrível, mas graças a Deus deu tudo certo. Eu lembro de ver algumas pessoas chorando, assim, então a meta foi cumprida, Deus se fez presente. Eu fui com todo o amor do mundo, não tô contando isso no intuito de humilhar o lugar que eu fui, porque era mó quebrada, assim, eu não tô acostumada. Não tô no intuito de humilhar, jamais. Só que foi um baita perrengue, né? Passar a ministração inteira assim, né? Enfim, foi isso que eu tinha pra contar do primeiro perrengue. Segundo perrengue, estávamos indo pra uma igreja, não sei se era em Guaianazes, aqui em São Paulo. Eu sou da zona sul de São Paulo, isso era na zona leste. Então, pra quem é daqui de São Paulo, sabe que Zona Sul e Zona Leste tem um longo percurso aí, né? Num dia de segunda-feira eu tinha que sair de casa 4 horas. Na época eu não dirigia e meu pai não podia ir comigo nesse horário porque ele ia estar trabalhando. Quem é daqui de São Paulo sabe como anda o trem da Zona Leste nesse horário, mais ou menos assim. Vocês sabem como é uma paz que excede todo o entendimento, assim, uma coisa assim, bem tranquila. Só que não. Aí eu peguei o metrô, gente, às 4 horas, ou era 5, alguma coisa assim, no horário de pico, torando daqui de São Paulo. Mas eu fui. E aí a roupa amassou todinha no metrô. Só que quando a gente tava entrando no metrô, tinha uma família que eu acho que eles eram de africanos, que eles falavam inglês, né? Acho que eles eram de africanos. Tinha um monte de criança, assim, bem bonita a família mesmo, com aquelas roupas, tipo, da África mesmo, sabe? Aquelas roupas bem bonitas, assim, bem decoradas, bem desenhadas. Claramente eles eram africanos. E entrou, eles tinham acho que uns 5 filhos, não contei, mas tinha uns 5, 6, umas 5, 6 crianças assim. Aí tinha uns maiorzinhos de uns 13 anos, 12 anos, 11 anos e tinha um pequenininho. Gente, na hora que eles entraram no primeiro metrô, não foi o que eu tava, eles entraram no primeiro metrô, entraram todo mundo naquela agonia e ficou a criança pro lado de fora. A criança de 1 ano. Ai, meu Deus do céu. Eu lembro do meu desespero e a mãe batendo... Gente, dá até vontade de chorar. A mãe batendo assim no vitrô. Eu tava desesperada, mas não dava pra abrir o trem, não dava pra fazer nada. E a criança ficou do lado de fora do vagão e entrou toda a família. Todo mundo desesperado dentro... Eita, que a energia acabou aqui. Enfim, gente, todo mundo desesperado naquele trem, porque a criança tinha ficado do lado de fora. E aí, eu esperei o segundo trem, a criança entrou junto comigo. Tentei entrar em contato para avisarem a mãe da criança que a criança estava perdida. Graças a Deus deu tudo certo, conseguiram encontrar a criança. Mas esse foi um perrengue muito grande que eu passei indo para ministrações. Então, assim, não esqueço desse dia, graças a Deus deu tudo certo. Mas imagina o desespero da mãe. Deu muita vontade de chorar quando eu vi eles batendo assim no vidro e a criança pequenininha do lado de fora. E ninguém falava inglês, não tinha como avisar de certa forma. Então a gente teve que fazer esses trâmites assim. Mas graças a Deus deu tudo certo. Consegui esperar a criança e esse foi um dos perrengues que eu passei. Terceiro perrengue que eu passei ministrando por esse Brasil afora. Eu, meu pai, meu primo Mazinho, meu primo tava com a gente em todas, a minha mãe e o Otávio, que era o menino que eu namorava na época. A gente foi pra uma igreja de Campinas. Foi Campinas. E a gente foi de carro. E meu pai, ele é uma pessoa bem distraída, assim. Pra sair com ele, você tem que ficar de olho em tudo. Porque ele esquece de pôr água no carro, ele esquece de pôr óleo, ele esquece de ver tudo. E na época o Mazinho falou, tem gasolina? Ele falou, tem, tá de boa, tá tudo tranquilo aí. E eles foram até Campinas e a gente voltou sem pôr gasolina no carro. Porque meu pai falou que tinha e meu primo também não olhou. Gente, que tipo de motoristas são esses, né? Pelo amor de Deus, quando eu saio eu olho tudo, né? Porque eu morro de medo de ficar na mão. E aí eles não olharam a gasolina quando a gente tava no meio da Marginal Pinheiros. Mano, quem é daqui de São Paulo, se você não é de São Paulo, a Marginal Pinheiros, ela é a rodovia, uma das rodovias mais importantes de São Paulo, porque ela liga diversos lugares, né? Morumbi, ela liga a Zona Sul de São Paulo, então passa por muitos lugares a Marginal Pinheiros, é muito
onde tem aquela estaiada que aparece no SPTV, sabe? É ali que é a Marginal Pinheiros. Então, vocês sabem que a Marginal Pinheiros ela é uma via rápida, né? É muito rápido o trânsito de lá. Não dá pra acontecer nenhum tipo de acidente, parar carro, nada lá, porque você sabe que você vai ser levado pelos outros carros. E aí a gasolina acabou no meio da Marginal Pinheiros. Na hora, o meu primo Mazinho olhou pro meu pai e falou: você não colocou gasolina, com o carro parado no meio da Marginal, o carro parado. No meio da Marginal, falou: jura, você não colocou gasolina? Ele: não, né, Má, porque a gente esquece, né? Aí o Mazinho olhou pra ele: jura, você tá ficando doido? Como você não coloca gasolina? Aí começou aquele brigueiro no carro, a gente com medo, porque tava passando um monte de carros, os carros desviando a ponto de bater. Meu primo teve a seguinte ideia de levar o carro pra acostamento. Aí falou assim: jura, que é meu pai, jura, fica segurando no volante e vira o volante pra o acostamento, né? Porque é o mais seguro a se fazer. A gente tava na pista do meio. Gente, meu pai é tão atrapalhado que eu não sei se ele achou que o Mazinho ia levar a gente até em casa. Mas ao invés dele virar o volante pro meio, meu primo desceu do carro pra empurrar, né? Detalhe, meu primo empurrou no meio da Marginal. Meu pai ficava só pra virar o volante pro acostamento e tudo certo. Meu pai pegou e não virava, ele ficava dirigindo. Aí meu primo batendo no carro: vira esse volante, jura! E ele lá assim, ó, dirigindo e meu primo empurrando. Aí teve uma hora que ele falou assim: você tá achando que eu vou levar você até em casa? Aí meu pai virou pro acostamento assim, na hora, ó o livramento de Deus, passou um caminhão assim. Gente, foi o tempo, o caminhão tava na via que a gente tava, foi o tempo da gente virar e o caminhão passar. Foi assim, ó, tipo, a gente tava aqui, o caminhão fez assim, ó. E a gente virou pro acostamento, quase que eu não tava aqui pra contar essa história. E meu pai fez isso no meio da Marginal. Aí depois já era muito tarde, era umas 11h30 da noite, aí meu primo teve que ir andando por cima do acostamento, tipo uma calçadinha assim bem curta. Meu primo teve que ir andando equilibrando assim pra buscar gasolina pra colocar no carro, porque tava muito longe do posto. Ele demorou uns 20 minutos e era mais ou menos 11h30 da noite, ele chegou, faltava 10 pra meia-noite, alguma coisa assim. E aí a gente colocou a gasolina no carro e voltamos pra casa, todo mundo num ótimo clima, assim, maravilhoso. E meu pai, né, não se tocou que era pra virar pro acostamento. Então, essa foi uma das mais terríveis. E por último, mas não menos importante, foi essa história que eu adoro contar. Gente, eu tenho uma amiga, minha amiga Monique. Ela fala que eu atraio desgraça, que só olha comigo que acontece alguma merda. Eu não sou aquela pessoa que sai e dá tudo certo, que é tranquila a viagem comigo. Sempre tem que dar algum BO. Não sei por que isso acontece comigo, mas sempre tem que dar errado pra dar certo. Nunca pode só dar certo, entendeu? Comenta aqui embaixo se com você também é assim, se a sua vida é assim. Primeiro dá errado pra depois dar certo, porque comigo sempre foi assim, eu acho que sempre será. Eu fui cantar numa igreja muito pequenininha, maravilhosa. Esse culto foi uma bênção, foi incrível. E eu tava no começo do violão, assim, tipo, tava no começo de tocar violão e eu fui cantar nessa igreja pequenininha. Chegou lá, o meu violão não quis pegar, né? Já começou por aí, ele não ligou o automático de jeito nenhum. O automático não, o elétrico dele não ligou. Na caixa não tinha santo que fizesse esse violão ligar. E aí eu já fiquei desesperada, né? Ai meu Deus, como que eu vou tocar violão? Porque playback, eu não trouxe playback, como que eu faço? E aí tinha um irmão lá que ele era muito baixinho, acho que ele tinha, sei lá, 1,48 de altura, bem pequenininho. E eu maiorzinho assim, né? O irmão tinha tipo 1,50 de altura. Ele tinha um violão. A princípio ele não queria me emprestar. Aí já começou a treta aí no culto, o irmão falando super, não vou emprestar, porque às vezes não sabe tocar, não sei o que. Ele falou desse jeito no culto, comigo lá. Às vezes não sabe tocar, a gente fica emprestando os violões. Era pra tocar um hino, gente, o irmão fez esse show lá no culto. Só que agora veio o detalhe mais importante. Ó, o caminhão do gás passa tocando Renascer aqui na rua do estúdio, muito legal. Só que o mais importante, o detalhe mais legal que eu não contei pra vocês, de todos, o detalhe mais importante é que o irmão era baixinho, vocês captaram essa informação, e a corda do violão dele, o regulador, como que é o nome? A alça do violão dele, ele costurou, que eu acho que tava com algum problema, ele costurou a alça. Então, como ele era pequenininho, pra ele ficava bom. Pra mim, gente, eu vou mostrar pra vocês como que o violão ficou. Vou até subir. Gente, eu toquei a ministração inteira com o violão aqui, ó. Que a alça do irmão tava costurada, não dava pra regular. Então eu toquei a ministração inteira com o violão aqui em cima, tipo aquele povo de música caipira, sabe? A ministração todinha assim em cima, e eu não sabia tocar muito bem, e errava tudo, errava. Com a alça desse irmão costurada, e eu com a mão lá em cima. Então, eu aqui, ó, aquieta minha alma.
errando tudo, nervosa porque o irmão não queria me emprestar. E eu tocando e o irmão assim pra mim. Tipo assim, toma cuidado com o meu violão, hein? Era essa cara que o irmão tava me olhando. E eu super desconfortável ministrando aqui. Mas no final deu tudo certo, foi uma bênção, foi um dos cultos mais gostosinhos que eu já fui. Senti muito a presença de Deus, era numa igrejinha assim bem pequena. Mas muito fofa a igreja, o pessoal me tratou super bem, tirando o irmão. Mas foi isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Já ministrei em muitas igrejas, acho que eu já ministrei no Ceará, um dos lugares onde eu mais amei. Então se tiver alguém de Paracuru aqui, da igreja da Maleitas, a Assembleia de Deus Maleitas, eu amo vocês, pastor Edivan, cara, sua família é incrível, o senhor é incrível, todo mundo daquela igreja, até hoje eu tenho amigos de lá, pessoal que, enfim, faz tempo que eu não converso com eles, mas a galera que eu aprendi a amar, a Ruth, então foi muito legal passar esse tempo ministrando. Tenho vontade de voltar sim, mas já expliquei no meu vídeo de perguntas e respostas por que eu não voltei ainda. Mas é isso, gente, relembrar é viver e eu amo relembrar essas coisas. E essas coisas só acontecem comigo, né? Mas é isso, gente, qual foi sua história favorita? Lembrando que temos vídeos todos os dias aqui no canal, exceto aos domingos. E me sigam no meu Instagram, que é eu, Ariane Rodrigues. Um grande beijo e tchau!